Bom, sou a Amanda, sou bióloga e eu trabalho com os bichos que todo mundo acha feio, mas que eu acho lindo. Que são os peixes abissais, né, os peixes de oceano profundo. Lindos mesmo. São lindos, né? Há controvérsias, mas eu sou suspeita para falar. Interessantes. Acho que interessantes Eles são lindos, inegável. mas eles são lindos também. Sim. Eu também sou desses Eles que acham brilham. Traz o peixe que Traz pisca. o peixe que pisca. Traz o peixe que pisca. O tempo todo, alguns. Eles brilham, eles são sensacionais. Enfim, trabalho com essa fauna, né, de mar profundo. Trabalho com divulgação científica Boa. com o Bruno, né, isso aí. no Zoomundo, que atualmente é o nosso principal trabalho. Também dou aula de biologia marinha na Fundação Santo André, que é uma universidade público-privada lá de Santo André, que é a faculdade onde nós dois nos conhecemos. Olha, que legal. A gente estudou, História da vida. nos conhecemos lá e hoje nós dois somos professores de lá também. E a gente está muito feliz de estar aqui. Agora apresente-se você, Não, mas Bruno. antes eu vou te fazer a pergunta que eu fiz em off, que é a pergunta que é mais importante. Os bichos que você trabalha estavam vivos em algum momento, né? Não são as pedras, os negócios. Não. É biologia mesmo que você faz, né? Biologia mesmo. Não é geologia, Não, é. não. Você não usa o martelo para trabalhar, não usa pincel. Não, eu sou não é bióloga isso, de né? verdade. É bióloga entendeu? de verdade, né? Os seus bichos estiveram vivos nos últimos 10 anos, assim. Sim, os seus sim. bichos Já tem estiveram um racha aqui no programa, aqui, ó. Já tem um eixo. Não é pedra, não é nada assim. Não. Os seus bichos não dá pra fazer calçada, não dá pra. Não, né? não. não, mas dá pra fazer calçado. É verdade, tem uns bichos que dá pra Dá pra fazer fazer calçado. É verdade. É. Agora vamos pro pessoal que não é biólogo, Bruno. Você Beleza. apresenta. Exatamente, né? Trabalhar com pedra, igual pirula? Exato, trabalhador de pedra. Mas você não trabalhou com jacaré? Com os Não, crocodilos? eu trabalhei Também. no mestrado. Ah, você chegou a trabalhar com os Sim, crocodilos no também. mestrado trabalhei com um crocodilinho pequenininho daqui no interior de São Paulo, Marília Sucos, da região ali de Marília. Aí no doutorado eu fui trabalhar com os bichos que eu mais gosto nessa vida, que são os mosassauros. São aquele... Tá. Já assistiu Jurassic World? Já, acho que Esquece. sim. Aquele, tudo errado. aquele bichão que tá na piscina e qualquer coisa que cai lá dentro, ele vai lá e devora e tal. É com aquele bicho mesmo. Mas que eu trabalho. brasileiro, um bicho... O material... Tem mosasauro no do Brasil, até porque eles eram tipo orca. Tem no Tem mundo tudo todo. que é lugar, tá. A distribuição Tinha Tinha global. mar, cosmopolitas. entrava. Exato, tudo que tinha mar entrava, mas a minha linha de pesquisa em particular é com animais que não são do Brasil. Ah, tá. Particularmente lá do Texas, que é onde eu fiz parte do meu doutorado, que são a linhagem mais primitiva de mosassauros. Tá. Eles eram ainda pequenininhos, tinham 1 metro e meio. de Parecia tamanho, um mais ou lagarto convencional. menos. Parecia um dragãozinho, um varaninho, um lagarto monitor. Qualquer assim. Explica o bem- que é o lagarto monitor, porque tem o lagarto CPU, tem o lagarto monitor, o lagarto periféricos, Já tem o começamos lagarto assim, periféricos, né, que é o teclado, o mouse. O lagarto gamer, né? É o lagarto. Cheio de LED. Não, LED é com Não, ela. aqui, LED é igual com ela. É são verdade. os meus bichos, tá? Para de roubar, tá? Você É. nem sabe se o seu tinha LED, dela tinha. Eu tinha, tá bom? com certeza. Meu tem. O seu tem. O seu Meu Tá, tem. o lagarto monitor, qual é o O lagarto mais famoso monitor? do lagarto monitor é o dragão de Komodo. Ah, tá. Os lagartos monitores são todos os lagartos que pertencem ao gênero Varanus. E é um gênero só dessa família Varanidae, mas que tem mais de 70 espécies diferentes. Tá. Todas do mesmo gênero. Eles são lagartos bem compridos, pescoçudões, assim, com focinho bem alongado. E tem alguns que são aquáticos. Então eu falo, se a galera quiser ter uma ideia de como é ver um mosasauro nadando, coloca aí no YouTube, lagarto Varanus nadando, lagarto Indonésia. monitor. É, É, coloca Indonésia. Tem um vídeo da Indonésia que ficou famoso, que era do lagartão no mercado. Né? Sim, Que a pessoa entra no sim. mercado Ali nas compras. e tem um lagarto gigantesco Ah, eu vi. subindo nas É o dragão de nas Komodo. prateleiras e tá Ali. coisa. É o de Komodo, é não? o dragão de Komodo. É um Porque dragão de Komodo ali. parecia o outro, o segundo maior. Que Eu acho que é um dragão de Komodo desse daí, eu não Será? lembro agora. parecia. Varanus, de Porque eu qualquer fiquei jeito. pensando, um dragão de Komodo. A ilha de Komodo não tem um mercado daqueles, eu imagino. Por isso que eu não achei que fosse o dragão de Komodo. A menos que tenham colocado dragões de Komodo em outros lugares, que pode ser também. É. Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida não pelo lagarto, eu fiquei na dúvida pelo lugar. Pelo lugar, isso. Eu falei assim. Mas mesmo assim, era um bicho gigantesco. Escalando o negócio. Então, aquilo lá é um monitor. E esse bicho gigantesco, você tá falando, tem 2 metros, 2,5 metros de tamanho. Os mosassauros chegavam a 17 metros de tamanho. Um lagarto. Subiu pra 17 agora? O Mosasaurus Que eu- hoffmanni, a maior estimativa dele é 17 metros e meio. Não é mais o tilossauro? De um dele. O tilossauro chegava a uns 14. 14, criança. Cara, é um lagarto do tamanho de uma jubarte. Exatamente. mais ou menos. Isso. Mais ou menos. um Tamanho caralho, maior que um ônibus. Isso. É, Marco Troço ônibus. enorme. Só que é um lagarto. Jubarte. Né? Só que é um lagarto. E adaptado Então, pra nadar.
Exato, com nadadeira ao invés de O bicho que patinhos, você trabalhou assim. ainda não tinha nadadeira, ou já tinha? Não, ele ainda era semiaquático. Ele ainda era semiaquático. Então tinha dedo. Exato, ele tinha dedinhos, mas provavelmente tinha uma membraninha entre os dedos, mas se locomovia por ondulação. Tá. Lateral do corpo, nadando. Então eles começaram assim, e é legal porque no final da era Mesozoica, você tem os répteis marinhos entrando em crise. Então os ictiossauros, por exemplo, aqueles que parecem golfinhos, eles não viram o meteoro cair, eles já tinham sido extintos antes disso. Os plesiosauros, que são aqueles que parecem o monstro do Lago Ness, estavam em declínio absoluto, mais um pouquinho e terminava. Os mosassauros, uma das famílias, estava no melhor momento possível, no auge. Os bichos morreram no auge. Tá. Tipo, sacanagem, né? Uma sacanagem. Caiu o meteoro. Ah, não! Agora que chegou a minha vez. O auge de diversidade de uma linhagem em particular, que são os mosasauríneos, que são os maiores de todos, eles estavam assim, se olha as curvas de distribuição de diversidade, o bicho faz isso aqui no Maastrichtiano, que é a última época do Cretáceo. Faz vof, abre assim e do nada acabou um monte de bicho. E eles eram muito generalistas na alimentação também. Então o bicho caía na água. Isso é interessante. Eles comiam de qualquer coisa. Então aquela hipótese de que eles comiam ammonite, acabou mosassauro. Não, porque você tinha algumas linhagens, como os globidens, que tinham uns dentes bem robustos, bem arredondados. Esse sim, a hipótese de comia coisa dura. Naquela época devia ser ammonite. Mas a maioria dos mosassauros era hipercarnívoro generalista. Então responda. Por que foram extintos? Porque o ambiente marinho foi menos impactado. Dilúvio, Piru. Não faz sentido, exato. Você teve. Isso, mas é uma boa coisa. Você tem os bichos marinhos foram menos impactados. A gente sabe que pelo menos peixe actinopterígeo caiu muito menos a diversidade, né? Sim. A diversidade. Quer dizer, óbvio que caiu, mas comparado com outros grupos, né? Com bicho terrestre não se compara. Né? Bicho terrestre foi um troço, uma matã, planta. Não sobrou nada de planta. A gente tem planta hoje porque a semente dura, porque senão. Né? Agora, nos oceanos a coisa durou mais um pouquinho. E mesmo assim os mosassauros dançaram. O que. Provavelmente queda da produtividade primária. Né? Um dos grandes impactos, né, da queda do asteroide foi aquele inverno nuclear que durou meses, talvez anos até. E com a queda da produtividade primária, você tem menos... Apesar de você ainda ter diversidade de peixe, mas você não tem biomassa o suficiente para sustentar essas populações. Bichos muito grandes. Você não tinha pequenos na época? Na época, quase não. Todos eles já eram bem maiores. E aí pode ter uma coisa em relação também, a própria temperatura, né? Porque a gente está falando de animais que eles não eram endotérmicos. Então, eles controlavam a temperatura. Talvez eles tivessem um ou outro, algum tipo de controle de temperatura, mas para deixar 2, 3 graus acima da temperatura ambiente. Mas, de uma maneira geral, eles não controlavam muito bem a temperatura. A hora que esfria demais. Tanto que os mosassauros entram no ambiente aquático, eles saem do ambiente terrestre e vão para o aquático no momento de maior temperatura. Eu ia perguntar, quando o planeta esquentou. O planeta esquentou mais ali na metade do Cretáceo, mais ou menos, que aí um monte de linhagens entra na água. Você tem as cobras marinhas com patas, lá do Oriente Médio, que também entram na água nesse momento. Alguns grupos menores de répteis marinhos. E é interessante, porque os outros grupos de répteis marinhos, ictiossauros, plesiosauros, e as próprias placodontes, tartarugas, essas coisas, surgem no pico de temperatura do Triássico. Exatamente. Que o Triássico ficou mais quente que o Cretáceo até, né? Porque foi a extinção permotriásica lá, o planeta estava no talo. Exatamente. Aí o Jurássico dá uma esfriadinha. E no Cretáceo, na metade dele, volta a subir. E uma das hipóteses é justamente, por que tem pouco réptil marinho hoje em dia? Nunca tinha pensado nisso. O que a gente tem de réptil marinho hoje em dia? Você tem 1 ou 2 crocodilos, né? Ali você tem 7 tartarugas, 7 espécies de tartarugas, tem um lagarto marinho, efetivamente, o guana marinho, e são 69 espécies de cobras marinhas. Por que tem tão pouco bicho? Que é muito pouco, né? Que é muito pouco. Descontando ave, né? Isso, descontando ave, exatamente. Mas uma das hipóteses é justamente no metabolismo, na temperatura corporal. Faz sentido. Então, quando você tem esses picos de temperatura, e o Mesozoico inteiro foi uma época muito quente, em particular, você diminui essa barreira de entrada para os répteis. E à medida que os répteis entram na água e depois começa a cair a temperatura, os bichos acabam sendo selecionados para tamanhos maiores. Porque com tamanho maior, você tem uma questão fisiológica que é a gigantotermia. Sim. Que é o bicho gerar mais energia simplesmente
tamanho dele. O pessoal fala que a tartaruga de couro, né, ela é uma endotérmica na prática, né? Ela é uma falha, ela não é uma endotérmica metabólica, mas na prática porque o próprio peso dela, a massa dela esquenta ela, né, de alguma forma. Deixa eu só aproveitar esse gancho para dar um recado para o nosso público, lembrando que a nossa live hoje vai até 11 horas da noite, porque é assim que vai ser a partir de agora. 11 horas o Fábio apaga a luz. É assim, tá falando alguma coisa, o problema é seu. Ele apaga a luz e acaba tudo aqui. Então se você quiser mandar superchat, vai mandando. A gente recebe superchat até as 9h30, aí a gente começa a ler os superchats. Se der tempo da gente responder tudo, a gente responde. Se não der, a gente manda pro Bruno e pra Amanda, e aí eles respondem no Instagram. A gente responde lá no Zoom Mundo. Isso, faz um vídeo e lá. aí e eles fazem um vídeo lá respondendo as coisas do Três Elementos. Combinado? Combinado. Porque 11 horas todo mundo aqui quer ir embora pra casa, porque meia-noite a gente vira abóbora. Não é o carro que vira abóbora, é a gente que vira abóbora. Não, a gente vira ratinho A gente e vira isso. o carro vira abóbora. O carro vira abóbora e nós viramos ratinhos. Então tem que lembrar que agora acaba 11 horas. O Birula quer que dure mais e a gente também quer, mas não dá, a gente não quer matar É uma briga. Sabe a hipótese da Rainha Vermelha? Que você tem a briga, a corrida, não sei o quê. Então, sou eu tentando esticar o tempo e eles tentando encurtar. Exato, então vai acabar. 11 horas acabou a live e aí é assim que está agora, certo? Agora eu quero mudar, vocês já falaram de pedra demais. Pedra? A gente falou de bicho. Não, esses bichos não existem. Você nunca mas posso falar de uma coisa interessante desse evento aí de extinção? Você deve falar. O Pirula estava comentando, né, dos bichos terrestres que foram super afetados e tudo mais, mas teve um grupo que não foi tão afetado, por incrível que pareça. Os anfíbios. Eu não sabia Os disso. anfíbios sobreviveram muito bem a esse evento de extinção do asteroide. Eles continuaram mantendo a sua diversidade. Mas que louco. Eles passaram eles passaram ileso. Sabe o que é isso? Água. É. Tamanho Eu achei que você pequeno. ia falar Deus, isso. porque Deus é uma grande salamandra. Emílio, você está... Não sei, Você, na sua ânsia de... Eu tô fazendo o papel do Ruas. Não, você tá fazendo o papel do Jaquetinho. Na sua ânsia de zoar com a gente, você tá fazendo o papel do Jaquetinho. Porra, eu tava fazendo o papel do Ruas aqui. Eu não sabia que o anfíbio não tinha Eles sobreviveram, né? O bicho que consegue também se enterrar, Faz sentido. né? O bicho pequeno. Então, eles meio que passaram aí ileso. A diversidade não diminuiu, mas hoje a gente tem uma queda brusca, né, dessa diversidade. Hoje eles estão mais ameaçados do que nesse período da extinção. É uma maravilha. Né, do final do Cretáceo. É assustador, porque os anfíbios eles são o segundo grupo de vertebrados mais ameaçados de Qual que é extinção. o primeiro hoje? Tubarões e raias, tubarões. os Mas elasmobrancos. mais por causa de exploração, mais por causa de pesca. No caso dos tubarões, no caso dos sim. tubarões e raias, tubarões é mais e raias, efeito de sim. pesca. Agora, dos anfíbios, é a crise climática que a gente está, né? Pera lá, os vertebrados mais ameaçados hoje são a tubarões e raias? 33% da população, Um terço. né? Um terço mais ou menos Da dos população, não das espécies, da população. das espécies. Cerca de 30% dos tubarões e raias está ameaçado de extinção hoje. É o grupo de vertebrados Mais ameaçado. Aí depois vem o anfíbio, agora dos anfíbios eu não sei exatamente o percentual, mas vem logo depois dos elasmobrânquios, né? Que são os tubarões e raias. É muito louco você imaginar que o efeito que a gente tem em um grupo é maior do que o efeito que um meteoro, mega asteroide exatamente. Não, e tubarões e raias aguentaram mais de uma extinção em massa, né? No caso, vários eventos de eles extinção em massa. pegaram a Permo-Triássica, mas não estão aguentando a Homo sapiácea. A antropocênica. Exatamente. Sobreviveram a um monte de porcaria e chegou a gente. E aí vem a sobrepesca, vem a poluição marinha também, né? Então As são pessoas muitos não têm impactos. muito impacto de como a gente, às vezes, faz. Eu comentei isso daí no podcast lá do Afonso Solano, que eu tava falando sobre o fato da mudança climática que a gente sempre fala, né? É a velocidade. Não é tanto a própria temperatura já em si. estivemos muito mais quente. Muito mais. O próprio Cretáceo Jurássico era muito mais quente do que hoje. Exato. Mas é a velocidade. Você só tem pouquíssimos pontos
na tabela de temperatura da história da Terra, em que você vê picos tão absurdos quanto os que a gente está gerando. Que é quando cai um asteroide, quando tem uma nova... Como é que fala? Um novo derramamento, uma nova província de derramamento. Coisa assim. Então, tipo... Muda o planeta inteiro. Muda o planeta inteiro. Aliás, é possível até que talvez o Maastrichtiano tenha ajudado os mosassauros. Também não teve o negócio dos trapos do Deccan? Sim, também. Às vezes pode Por ser conta da Índia, né? Que Exato. tava subindo. E, inclusive, na extinção do Permiano, o nível de carbono, né, na atmosfera aumentou durante, acho que foi 0,028 ppm por ano, ao longo de 75 mil anos. Se você fazer as contas para saber hoje quanto é que tá dando, e a gente hoje está jogando carbono na atmosfera numa velocidade 64 vezes maior do que na pior bizarro. extinção em massa da história do planeta. E num período de 100 anos. E num período, exatamente. Revolução Industrial. Revolução Não de Industrial. 75 mil anos. Extremamente pequeno e 64 vezes mais rápido a gente está injetando isso na atmosfera. Não, e o que é louco, eu tava vendo isso, outro dia eu vi uma postagem sobre vulcões, porque é sempre assim, né? Vulcões jogam muito mais na atmosfera, e é só falácia. Que a hora que você vai ver, é só medição local, ali no local tem Exato. bastante gás sendo solto, mas a hora Mas que você o compara com a impacto no atmosfera, mundo- Não, é e muito outra, menor. os vulcões, assim como os asteroides, o primeiro impacto deles é abaixar a temperatura. Porque eles têm aquele monte de pequenos partículas. Eles lançam, né, partículas. as fuligens. E elas são umas partículas que são mais refletoras também. Eu não me lembro agora quais são, mas é alguma coisa com enxofre. E dá uma esfriada, na verdade. Então a gente deveria ter uma leve queda na temperatura do planeta se a questão fosse uns vulcões. E a gente não isso tem. não acontece, né? Impressionante. É impressionante. E o pior é isso, eles falam isso com uma cara deslavada e falam, ah não, mas são os vulcões. Como? Como? Explica como. Negando ciência, assim. Ah não, é o Sol. É o Sol. Daí você mistura, aí você tem que... Aí você pegar chega- 15 não. conspirações Exatamente. diferentes. E aí você chega e fala assim, mas o Sol tá no mínimo. É. A gente tá no mínimo solar, por que raios a temperatura estaria alta? Sim. Mano, agora, esse lance dos anfíbios, o que eu tinha lido é que era água doce. Você vê, crocodilos só sobreviveram aqueles vinculados à água, Água doce. salvo Tirando Sebecosuchia, mas que também eram menores naquele período e tal. Os que passaram eram menores. Depois ele volta a crescer, né? Mas os que passam... O Barinaçucos lá, né, fica bem grande, exato. mas você vê as aves mesmo, provavelmente eram só aves que eram vinculadas à água, as aves vinculadas à floresta, coisas assim, acabou tudo. Tem sabe o sítio, tem um sítio famoso nos Estados Unidos, na Dakota do Norte, que é o sítio de Tannis, que ele foi formado minutos depois da queda do asteroide. Tem um tsunami enorme que vem e deposita tudo ali. Aonde? É na Dakota do Norte, se não me engano. Meio longinho do México, né? Então, meio longinho ali. Mas, tipo, você tem uma tartaruga ali empalada por um galho. Caceta, que Porque louco. jogou ela com tudo numa árvore e o galho entra nela e atravessa ela. Você tem a perna de um dinossauro, de um pterossauro, a perna inteira, com músculo, com pele, Foda. com tudo preservado. E o resto do bicho foi lançado fora. A gente Arrancou a perna, foi arrancou a embora. perna, foi embora o resto. E eles fizeram um estudo, eu lembro de ter visto, acho que ele não foi publicado ainda, mas fazendo o levantamento da fauna de anfíbios, antes e depois. Nenhuma espécie de sapo ali foi extinta. Que louco. Zero. Não, e o foda de falar de anfíbio, falar de qualquer bicho hoje, é porque a gente ainda a gente comba as coisas, né? Então tem um amigo meu que ele trabalha com anfíbio, que ele publicou um artigo que ele mostra como a descontinuidade de habitat influencia na sobrevivência e na destruição dos anfíbios. Porque o Total. bicho, ele tá falando de bichos de Mata Atlântica, então é o bicho que vive na floresta e ele precisa do corpo d'água para se reproduzir. E aí você coloca uma fazenda no meio, ele fica preso, ele não consegue se reproduzir. Então você tem clima, fungo, descontinuidade de hábitat, você tem o combo perfeito pra gente acabar com esse grupo que Pra sobrevive. dizimar. Pra dizimar, e aí desaparece. É cruel demais.